2023, o ano que se iniciou marcado pela esperança de uma retoma económica e crescimento do país em todos os aspectos. A começar pela aprovação do Orçamento de Estado para o ano económico, a atingir cerca de 708 milhões de euros, um acréscimo de 4,5% em relação a 2022. O documento priorizou o Estado Social, visando a eliminação e redução da pobreza extrema, a taxa social de energia e água, redução do IVA para a água e energia, reabilitação de casas de pessoas mais pobres e isenção de taxa moderadora de saúde. O primeiro mês de 2023 foi marcado pela descida do preço de combustíveis, em média de 10,73%, conforme indicou a Agência Reguladora Multissectorial da Economia, a ARME. Não obstante, no final do ano, os combustíveis registaram mais uma descida, em média 5,62%. 2023 tem havido realmente mais investimentos em Cabo Verde no curso deste ano. Há oportunidades realmente, e já se sente que o índice do desemprego, por exemplo, baixou, o que nos demonstra que há aqui algumas perspectivas positivas e entendemos que com o crescimento do turismo, que alavanca toda a economia e que pode ajudar aqui a ter um ano excelente do ponto de vista de oportunidades económicas. Cabo Verde recebeu pela primeira vez este ano a primeira edição da Leadership Summit Cabo Verde na Assembleia Nacional e no campus da Universidade de Cabo Verde, num evento que serviu para discutir os desafios que se colocam às lideranças perante a transformação tecnológica. Nos transportes aéreos, o ano foi marcado pela chegada de uma nova aeronave na frota da Cabo Verde Airlines, que, segundo a companhia, é um reforço às rotas atuais para assegurar a abertura de novos mercados, restabelecendo a ligação com a diáspora cabo-verdiana e impulsionando o desenvolvimento do turismo no país. Falando em turismo, a economia cabo-verdiana registrou em 5 trimestres consecutivos um crescimento positivo, apoiado por uma recuperação acelerada no setor do turismo, o principal setor da atividade económica do país. Os números indicam que o ano deverá fechar com mais de 900 mil turistas a visitar o país. A pensar na diversificação do turismo, foram anunciadas novas estratégias para este setor na primeira Conferência Internacional de Turismo da Natureza, realizada em Santo Antão, e que revelou alguns dos projetos de investimentos para este eixo do turismo nacional. O setor do turismo é um setor que continua a dar sinais interessantes no que concerne ao investimento. Como deve calcular, os retornos são bastante animadores, os grandes investidores internacionais continuam a procurar Cabo Verde para investir, o que revela que ninguém faz investimentos sem ter a certeza do retorno do capital investido. E essa procura demonstra que há ainda espaço, e há muitos espaços para desenvolver. Faço lembrar que, por exemplo, as Canárias têm 14 milhões de turistas neste momento e Cabo Verde ainda nem sequer a 1 milhão chegou. Temos ainda muito para crescer e temos muito para fazer neste setor, que é um setor importantíssimo para a alavancagem de todo o desenvolvimento de Cabo Verde. Cabo Verde recebeu também pela primeira vez o African Caucus, uma reunião de alto nível que junta ministros das finanças, governadores de bancos centrais e dirigentes do Banco Mundial e do FMI para discutir o futuro dos países africanos. Durante 3 dias foram debatidos vários temas relacionados com financiamento aos países de África. Governantes, FMI e Banco Mundial são unânimes em relação a caminhos futuros do progresso do continente, mais investimentos na área do ambiente, na resiliência climática e na energia. Num ano marcado pelo conflito na Ucrânia e na Palestina, a economia mundial volta a ressentir-se com o exponencial aumento de preços no consumidor e subida nas taxas de inflação. Ainda assim, o Banco de Cabo Verde reconhece o aumento das taxas de juro, contrariando a tendência do Banco Central Europeu. Até novembro, a taxa de inflação em Cabo Verde situava-se nos 4,3%.
O país recebeu quase 29 milhões de euros do Fundo Monetário Internacional, FMI, para ajudar na promoção da resiliência e sustentabilidade do país. O anúncio foi feito durante o balanço do FMI, que esteve em Cabo Verde para a revisão trimestral do Programa de Facilidade de Crédito Alargada. O Banco Mundial anunciou também a aprovação de um crédito de cerca de 36 milhões e 700 mil euros para melhorar infraestruturas urbanas e de transportes resilientes em Cabo Verde. A chegada e a materialização de algum desses fundos para Cabo Verde poderá ajudar os empresários nacionais especialmente, porque os grandes investidores internacionais já trazem agregado aos seus projetos de desenvolvimento, de investimentos, financiamentos acoplado. Os cabo-verdianos, os empresários cabo-verdianos é que carecem essencialmente dessas instituições ou carecem de oportunidades de financiamento e creio que as condições estão a ser criadas e nós vamos ter que avançar e aproveitar e verificar se realmente funciona também essas organizações. Para isso é preciso apresentarmos projetos e verificarmos as ineficiências ou o benefício que esses projetos de financiamento apresentam. Aconteceu em novembro a Feira Internacional de Cabo Verde, FIC, sob o lema Transformar dificuldades em desafios, e teve como propósito a promoção das empresas nacionais e internacionais, bem como a dinamização das atividades económicas do país. A feira contou com a participação de diversas empresas cabo-verdianas de Portugal, França, Brasil e os Estados Unidos da América, distribuídas em cerca de 250 stands. 2023 foi ainda marcado pelo lançamento do Portal de Comércio Externo de Cabo Verde, considerado um instrumento de combate à burocracia e melhoria do serviço prestado. O portal permite que empresários, empresas e pessoas tenham acesso a todos os serviços que o Estado presta para a tramitação alfandegária e no que diz respeito ao comércio externo. Os investimentos nas tecnologias para fazer de Cabo Verde um hub tecnológico mantêm-se. O Parque Tecnológico de Cabo Verde ficou praticamente concluído em 2023, com o início da instalação de empresas, marcado para o primeiro trimestre do novo ano. O país continua a destacar-se na área do digital, na região africana, e levou em 2023 a maior delegação de sempre ao Web Summit em Portugal. Temos a capacidade, a inteligência já disponível em Cabo Verde para avançarmos para a área de serviços. E é nesta base de serviços que a parte tecnológica pode ser uma esperança também para Cabo Verde e que, trabalhando bem, nós temos condições de competir a nível global a partir de Cabo Verde. Já há alguns investimentos que já estão a ser feitos, como o Parque Tecnológico da Praia, como está a ser também investido em São Vicente, também num outro parque tecnológico, mas não chega só à criação dos parques. É preciso que as empresas nacionais começam a ter peso e começam a ter condições para competir dentro desses parques e fora desses parques tecnológicos. O Parlamento cabo-verdiano aprovou em novembro o Orçamento de Estado para 2024, delineando as direções financeiras para o próximo ano. O valor atinge os 779 milhões de euros, tendo como principais pilares a estabilidade económica, a promoção de reformas e investimentos para gerar empregos e a proteção dos mais vulneráveis, visando o desenvolvimento sustentável e a coesão social no país. O governo pretende erradicar a pobreza extrema, desenvolver o capital humano, acelerar a transição energética e climática, apostando na economia digital, no reforço da conectividade interna e internacional, bem como na transparência e a fiabilidade orçamental. Segundo o documento, 2024 prevê consolidar a recuperação económica, acelerar o desenvolvimento e repor o poder de compra dos cabo-verdianos após o período de crise. O novo documento prevê o crescimento da economia cabo-verdiana na ordem dos 4,7%, abaixo dos 5,7% previstos para este ano de 2023, uma inflação a rondar os 3%
um déficit público de 2,9% e a dívida pública a situar-se nos 110% do produto interno bruto.